A gente, claro, não pode deixar de falar do assunto da semana, né? Aliás, vai render muito aqui ainda, que é a intervenção federal no Rio de Janeiro, que começou a mobilizar aí os estados vizinhos. O ministro da Justiça, Torquato Jardim, reuniu hoje pela manhã, se reuniu, né, com os secretários de Segurança do Espírito Santo, de São Paulo e Minas Gerais. Quem acompanhou tudo e traz os detalhes desse encontro e, claro, um questionamento aqui para os nossos debatedores, é o repórter Tiago Muniz. Olá, Tiago. Boa tarde, Patrick. Boa tarde a todos. Nós tivemos nesta quinta-feira em São Paulo um encontro que reuniu o ministro da Justiça, Torquato Jardim, e os secretários da Segurança de São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. Esses três estados fazem divisa com o Rio. E a intenção do encontro foi justamente discutir que ações podem ser tomadas para que esses três estados colaborem também com a intervenção federal que ocorre no estado fluminense. De concreto mesmo, a gente não teve muita coisa. Teve o anúncio de um protocolo de intenções e uma medida que pode ser adiantada é a possibilidade de que as polícias rodoviárias estaduais patrulhem as rodovias Presidente Dutra e Fernão Dias, que são rodovias federais e, em geral, ficam só sob jurisdição da Polícia Rodoviária Federal. De resto, tudo ainda está numa fase muito inicial. Mas o ministro da Justiça, Torquato Jardim, fez uma afirmação interessante. Ele abriu a possibilidade de que outros estados sejam chamados a colaborar também com a intervenção no Rio de Janeiro, da mesma maneira que São Paulo, Espírito Santo e Minas Gerais estão sendo chamados. Torquato Jardim afirma que se a marola virar onda e se a onda evoluir para tsunami, mais reuniões serão feitas, mais estados serão chamados. São os três primeiros vizinhos, são os que vão por primeiro a serem atingidos. É claro, se outros estados, se a marola virar onda, se a onda virar tsunami e for necessário esse tipo de cooperação com outros estados, reunião dessa natureza também será realizada com quantos outros estados e regiões do Brasil se fizerem necessários. Bom, Patrick, a gente sabe que cooperação é importante e tudo mais, mas uma reunião dessas, com pouco anúncio concreto, precisava de o ministro vir aqui para São Paulo, conversar com os secretários? Será que é muita conversa ainda e pouca efetividade nessas ações? É a pergunta que eu deixo para os amigos do 13 em 1. Boa tarde a todos. Passou aí pra você, o Andreasa. Aliás, você disse que o Torquato estava meio sumido, ele apareceu aí, tá vendo? Então, era melhor não ter aparecido, né? Já respondendo a pergunta. Uma reunião absolutamente desnecessária, politiqueira, sem nenhuma pauta. Protocolo de intenção, mais um. Nós só temos protocolos de intenção até agora. A própria intervenção federal, ainda que decretada, na prática ela é um protocolo de intenção. Ou é outra coisa? Serviu apenas para essa imagem infeliz criada pelo ministro, né? Se vier a marola, se virar onda, se virar o tsunami, aí a gente faz alguma coisa. A ideia não é prevenir? Se existe a possibilidade da marola virar um tsunami, não é exatamente para isso que existe o Ministério da Justiça, que controla a inteligência de segurança do país, ou não é isso? Na terça-feira, no Jornal da Manhã, eu perguntei para o secretário de Segurança de São Paulo, Magno, sobre se havia material de inteligência, estatísticas sobre migração de bandidos do estado do Rio de Janeiro por ocasião do boom das UPPs para São Paulo. E ele disse que não. Ele disse que era algo marginal, embora na prática nós saibamos que essa migração teve grande impacto no litoral do Rio de Janeiro, na região de Paraty, por exemplo, que é muito próxima de São Paulo, é praticamente São Paulo, se eu não me engano é mais perto de São Paulo, do estado de São Paulo, do que da cidade do Rio de Janeiro. Então, como menosprezar essa migração, por exemplo? Eu acho que é melhor prevenir em relação a esse tsunami aí. Você acha, Madu? Quando o ministro se referiu, Andreasa, a que a migração era marginal, foi um erro de concordância, era uma migração de marginais. Porque todo mundo sabe que isso não é novo. Quando a chapa esquenta para o lado de cá, né, no Rio de Janeiro, a bandidagem tira férias. E não é só nos estados vizinhos, não. Muita gente vai para o Nordeste, vai para o interior de Pernambuco, né, onde eu fui testemunha. Eu precisava voltar de Garanhuns
à noite, e o meu motorista disse de jeito nenhum, porque assalto não acerta, que a bandidagem do Rio de Janeiro está passando, está veraneando aqui no interior de Pernambuco. Eles vão lá visitar os familiares, né? É aquela coisa, voltar às raízes. Isso aí acontece mesmo, acontece sempre. E essa saída aí do Torquato Jardim, da moita, né? Até que enfim ele saiu da moita, mas para fazer mais uma coisa que ele sabe fazer muito bem, quer dizer, nada, uma reunião absolutamente inócua, né? Enquanto isso, os meus aplicativos OTT e Fogo Cruzado, para o pessoal que não mora no Rio de Janeiro, vocês terem uma ideia aqui, nós cariocas, habitantes da cidade, nós usamos 2 aplicativos. Um é OTT, quer dizer, onde tem tiroteio, e outro chama-se Fogo Cruzado. Nesses 2 aplicativos, eles apitam toda hora para dizer aonde tem tiroteio, e eles não têm parado de apitar, mesmo depois da intervenção federal. E para quem curte essa parada toda, eu vou dar mais uma dica interessante. Tem um blog chamado Crime News. Vejam aí, é um blog do Blogspot chamado Crime News, que é uma espécie de revista caras da bandidagem carioca. É interessantíssimo, porque é igualzinho a Caras, os bandidos aparecem lá. É verdade, André, chama Crime News, vejam lá. Tá. Vai lá no Google e a Crime News, aí você vê os bandidos posando com as namoradas, contam as disputas dos pontos das bocas de fumo, dos morros, e o mais sensacional, o mais espetacular e imperdível, não deixem de ler os comentários dos blogs, os comentários dos posts, porque é uma nova língua, é um português escrito com erros inimagináveis, que nem o Lula seria capaz de um mês para se divertir. É sensacional, chama Crime News, tudo junto, vão lá que é sensacional. Seria cômico se não fosse trágico. Hoje o Madu diluiu infelizmente o Andreas e eu planeta. não aparecemos. Hoje você diluiu o planeta Madureira, hoje que ao longo do programa. Ele tá em ritmo de Caceta e Planeta, tá afiado. Tá em grande forma. Tá em grande forma. Vai lá, Vera, sobre essa questão pra gente fazer a última parada. Tenho pouco a dizer depois do que os dois disseram. Eu só acho que é importante, realmente. É importante policiar a fronteira e as divisas do Estado, porque ali passam as drogas, passam as armas, que não fique no protocolo de intenção e que seja um braço importante aí da tal da intervenção, né? Ficou aquela discussão se haveria ou não mandado coletivo, não haveria, não haveria. Hoje o ministro Jungmann escreve um artigo para dizer que não é mandado coletivo, e agora eles estão tentando dizer que é um mandado em que aquilo que eu falei aqui, que eu até defendi, que seja por um perímetro e não com um endereço localizado. O governo está insistindo nisso, vamos ver se vai colar.